a gente normalmente imagina que um consultor fiscal, um consultor tributário, uma pessoa que tem vastos conhecimentos sobre a legislação, sobre benefícios, e até é. Só que o que a gente está observando é que as empresas precisam de conhecimento muito mais básico do que isso. Por exemplo, a maioria das empresas, quando eu chego para prestar consultoria, para prestar serviço, o cara que lança a nota fiscal, ele pega crédito de uso e consumo. Então, é uma coisa básica que qualquer profissional que atua na área fiscal e tributária, mesmo que seja um estagiário, já sabe. Então, é desse tipo de conhecimento que as empresas estão precisando. Então, esse tipo de conhecimento básico que qualquer pessoa que atua na área fiscal e tributária já possui, por mais que seja iniciante, juntamente com a capacidade de fazer análises em massa, numa grande quantidade de dados, é o que vai permitir que essas empresas consigam se defender do fisco e reduzir esses riscos. Só que isso não vai acontecer magicamente nem da noite para o dia. Precisam que profissionais ocupem essas posições. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, eu estou te mostrando atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar a sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias. Sou Marcos Amorim e o tema da live de hoje é: qual o mercado para quem sabe automatizar rotinas fiscais e tributárias? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online e 100% gratuito que vai acontecer entre os dias 4 e 8 de abril de 2022, onde em 3 aulas eu vou te mostrar como automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, mesmo que você nunca tenha escrito uma linha de código na sua vida. E o melhor, utilizando os recursos que você já tem instalados aí no seu computador. Para se inscrever é muito fácil, basta você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você vai cair na nossa página, vai clicar no botão Quero Participar, colocar o seu e-mail, e aí você vai cair numa página de obrigado, onde vai ter um link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, clica no botão, faz a sua inscrição aí rapidinho e vamos para o nosso conteúdo de hoje. Mas antes da gente falar do tamanho do mercado em si, antes de eu cuspir um monte de estatísticas e de números aqui para você, é interessante a gente entender o que é esse mercado, né? E como que esse mercado funciona, qual que é a dinâmica dele. Então vamos lá. O primeiro tópico que eu quero trazer aqui é de que é composto esse mercado, né? Qualquer mercado, como é que funciona na verdade? Você tem de um lado os compradores, do outro lado você tem os vendedores. Então, esses dois componentes aí é que fazem toda a flutuação de mercado, né? O preço subir ou descer. E aí, com base nos interesses dos compradores e dos vendedores, a gente tem lá o preço, né? Tem a questão da oferta e da demanda. Quanto maior a oferta e menor a demanda, mais baixo o preço, e o contrário, o preço tende a subir. Então, entendendo esse conceito, né, básico aí de economia, de mercado, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Então, para que exista uma transação comercial, né, de um lado você tem lá o vendedor, do outro lado você tem o comprador, quando eles se conectam, existe um negócio chamado transação comercial, onde o comprador entrega o dinheiro para o vendedor em troca de algo que o vendedor tem e que o comprador acha que é interessante. Então, no nosso caso aqui, que atua na área fiscal e tributária, quais são as coisas que nós, na qualidade de vendedores, né, vendedores dos nossos serviços ou do nosso tempo, podemos oferecer para esses compradores, para as pessoas que precisam desses serviços que a gente presta? E eu consegui mapear aqui 3 vertentes, né? São 3 abordagens que a gente pode ter aí na nossa prestação de serviço que são muito valiosas para esses compradores, para essas empresas, né? Para esses contratantes, escritórios de contabilidade, empresas comerciais, industriais, prestadores de serviço como um todo. Então, a gente tem aqui, primeiro de tudo, o aumento de receita. Então, qual o produto que o empresário está sempre procurando? São 3 produtos que ele sempre vai estar procurando na minha concepção, tá? O primeiro vai ser aumento de receita, entendeu? Vai estar o tempo todo buscando incrementar o seu faturamento. O segundo é a redução de riscos, então ele também vai estar o tempo todo tentando reduzir ou mitigar os riscos que ele tem no negócio dele. E terceiro, redução de custo. Então está tudo muito interligado. Se a gente tivesse que escolher um só, seria aumentar a receita. Só que, quando eu reduzo o risco e quando eu reduzo o custo, o que é que eu estou fazendo? Eu também estou aumentando a receita. Então, são coisas que são complementares. Então, o empresário ele sempre vai estar buscando uma dessas 3 vertentes. Então, isso quer dizer que eu, na qualidade de vendedor, se eu me posicionar dentro desses 3 pilares aqui, as chances de eu conseguir oferecer os meus serviços, de eu ser bem remunerado prestando esse serviço, são muito maiores. E aí, se eu tenho uma tecnologia, ou se eu tenho um conhecimento, uma habilidade por trás, que vai me permitir executar esse serviço de uma forma muito mais rápida, mais prática e mais segura, né, de forma mais precisa,
Então eu consigo escalar o meu negócio, eu consigo atender mais pessoas usando o mesmo tempo que eu usaria para atender apenas uma pessoa. É aí que entra a automação fiscal. Mas vamos voltar um pouquinho para a questão do tamanho do mercado. Então, nesse primeiro tópico aqui, que é o aumento da receita, o que é que eu trago para vocês? Recentemente a gente teve aí, né, a tese do século, que é a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e isso vai ter um impacto para o governo. Isso vai ter uma redução na arrecadação tributária nos próximos anos. E tem uma agência aqui, ó, uma agência do Senado, né, do Senado Federal, que eles realizaram um estudo. É a Instituição Fiscal Independente, a sigla dela é IFE, que é um órgão vinculado ao Senado. Eles calcularam uma perda de arrecadação do governo federal só com a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS em torno de 64,9 bilhões de reais por ano. Isso entre 2021 e 2030. Então, aí nos próximos 9, 10 anos, a gente tem essa previsão, né? O governo tem essa previsão de que ele vai perder em torno aí de 65 bilhões de reais em arrecadação. E se a gente calcular uma média, normalmente quando a gente faz esse trabalho, né, de exclusão, então quando você faz uma recuperação tributária, normalmente você cobra ali entre 20% e 30%. Então vamos considerar uma taxa conservadora. Se a gente aplicasse 20% sobre esse montante aí de 64,9 bilhões, a gente vai estar falando aqui de um valor de faturamento de 12,98 bilhões de reais até 2030, só com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, a gente está falando de um potencial de mercado, não é uma pessoa que vai conseguir esse nível de faturamento. Mas o mercado hoje comporta esse nível de faturamento aí de 12, quase 13 bilhões, né, arredondando, até o ano de 2030. Isso só na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Como a gente sabe, não existe só essa forma de você fazer recuperação tributária. Existem diversas outras maneiras, o que eleva ainda mais esse montante. Então, existe um mercado verdadeiramente bilionário para os profissionais que sabem como automatizar rotinas fiscais e tributárias. Você consegue acessar esse mercado sem ter essa habilidade, sem conseguir automatizar? Consegue, claro. Mas é muito mais interessante quando você consegue acessar esse mercado com uma ferramenta, com uma habilidade que vai te permitir executar esse trabalho em massa. Você executar ele de forma rápida, de forma segura. Você tem certeza daquilo que você está fazendo e você consegue entregar isso numa velocidade superior a todos os demais. Então isso vai render para você não só mais caixa, mais faturamento, mas como também mais indicações. Você é um profissional que tem um nível de prestação de serviço diferente dos demais. Enquanto uma pessoa demora 6 meses, 1 ano para poder entregar um serviço, você consegue entregar isso numa semana, em 15 dias, porque você tem um processo estruturado que te permite executar isso de uma forma muito mais rápida. O segundo tópico é o tópico da redução de risco. Então, segundo o relatório de fiscalização da Receita Federal do Brasil, até citei esse relatório lá na nossa primeira live de aquecimento, a gente está observando que o fisco tem emitido nos últimos anos consistentemente autos de infração no montante de 200 bilhões de reais, em média, né? 200 bilhões de reais por ano. E isso tem mostrado para a gente que o fisco ele tem se tornado cada vez mais eficiente em fiscalizar e identificar essas falhas, né, na operação das empresas. Então, a gente via lá em 2016, né, 2016 para 2017, teve um salto nessa arrecadação, em torno ali de 80 bilhões de reais de um ano para o outro. E de lá para cá, esse número não caiu, esse número se manteve, muito pelo contrário, ele está aumentando cada vez mais. O que isso mostra para a gente? Isso mostra que o mercado da área fiscal e tributária está começando a ficar aquecido. Por quê? Porque existe um fisco por trás que está mais eficiente, tem investido cada vez mais em tecnologia, tem investido cada vez mais na capacitação dos seus auditores, e isso tem se revertido, tem se apresentado como um incremento na arrecadação tributária. A gente acabou de ver aqui que o fisco ele vai perder um montante grande da arrecadação, em torno de 65 bilhões de reais. Então ele tem que procurar reaver ou recuperar esse dinheiro que está sendo perdido de um lado de alguma outra forma. Então ele tem feito isso melhorando a qualidade das suas auditorias, melhorando as ferramentas que eles utilizam e investindo na capacitação dos profissionais, desses auditores. Então, isso vai criando uma pressão nesse mercado, nesse ecossistema, que vai forçar as empresas a se estruturarem melhor. Eu já estou vendo esse movimento aqui, né? Os clientes que eu tenho, 100% deles estão em busca, os clientes de consultoria, eles estão em busca de estruturar a operação interna dele, lançar a nota fiscal de entrada do jeito correto, fazer as vendas do jeito que tem que ser, aproveitar o máximo de benefícios que eles puderem aproveitar.
Então, isso é um reflexo do que o fisco vem fazendo. Ele vem apertando, né, o parafuso, está ali cada vez mais em cima das empresas, e as empresas estão começando a entender que, para eu sobreviver nesse mercado, eu vou ter que me adequar, eu vou ter que fazer as minhas operações de um jeito correto, porque senão eu posso acabar falindo, eu posso acabar quebrando. Então, isso não é uma questão de, eu quero sonegar, eu quero fazer errado. Acredito eu que tem muito mais empresários que querem fazer a coisa correta, que preferem deitar a cabeça de noite ali e dormir tranquilamente, do que aqueles que querem sonegar propriamente dito, né? Que realmente faz escondido, que vende sem nota. Acredito que a maioria deles prefere fazer a coisa do jeito certo, do jeito que tem que ser. Só que o que acontece? Falta conhecimento. Então, falta o conhecimento da área fiscal e tributária em si, e falta também conhecimento para que a gente consiga analisar esse grande volume de dados que a gente vem gerando cada vez mais. De 2010 para cá, esse volume só tem aumentado. Na minha época, a nota fiscal era manual, manuscrita. Peguei o finalzinho dessa época aí. E de lá para cá, a coisa só tem se incrementado, só tem melhorado. Então, tem clientes hoje que emitem mais de 1.000, 1.200 notas fiscais por mês, que compram mais de 300, de 400 notas fiscais por mês. Como que a gente analisa todo esse montante de informação? Se você trabalha no escritório de contabilidade, pior ainda, porque você deve ter algumas empresas que têm esse nível de movimentação, essa quantidade de movimentação. Como é que você faz para analisar todos esses dados? No intervalo de tempo que você tem, às vezes, de 4, 5 dias, quando muito, para fechar uma apuração de CMS. Então, isso vai ficando cada vez mais complicado. Então, a partir do momento que você tem uma habilidade, que você consegue automatizar boa parte dessas rotinas, boa parte dessas análises, boa parte dessas correções, você começa a entrar num novo patamar, num novo nível de prestação de serviço, e como a gente está vendo aqui, o fisco ele vai começar cada vez mais a pressionar as empresas, e elas vão sentir a necessidade ou a obrigação de começarem a se adequar com o risco, né, com a penalidade de terem que pagar cada vez mais autos de infração por não estarem se adequando, por não estarem ajustando as suas operações do jeito que tem que ser feito. E falta profissional que ajude as empresas a desenvolver isso. Então, a gente normalmente imagina que um consultor fiscal, um consultor tributário, uma pessoa que tem vastos conhecimentos sobre a legislação, sobre benefícios, e até só que o que a gente está observando é que as empresas precisam de conhecimento muito mais básico do que isso. Por exemplo, a maioria das empresas, quando eu chego para prestar consultoria, para prestar serviço, o cara que lança a nota fiscal, ele pega crédito de uso-consumo. Então, é uma coisa básica que qualquer profissional que atua na área fiscal e tributária, mesmo que seja um estagiário, já sabe. Então, é desse tipo de conhecimento que as empresas estão precisando. Então, esse tipo de conhecimento básico, que qualquer pessoa que atua na área fiscal e tributária já possui, por mais que seja iniciante, juntamente com a capacidade de fazer análises em massa, numa grande quantidade de dados, é o que vai permitir que essas empresas consigam se defender do fisco e reduzir esses riscos. Só que isso não vai acontecer magicamente nem da noite para o dia. Precisam que profissionais ocupem essas posições. É nessa posição aí que eu vejo o resolvedor de problemas atuando. Então, eu costumo dizer que o resolvedor de problemas é a pessoa que ajuda as empresas a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. É sempre em busca disso que a gente vai estar, porque eu vou estar ajudando o meu cliente a ter uma saúde financeira melhor, a não estar tão exposto ao fisco como acontece, e esse tipo de foco que eu vou ter vai trazer para mim aqueles 3 benefícios, de eu conseguir trabalhar menos, de eu conseguir ganhar mais, e de eu ter reconhecimento profissional no trabalho que eu executo no meu dia a dia. Esse foi o segundo tópico de redução de risco. E o terceiro é a redução de custo. Então, a redução de custo, normalmente, ela das 3, é a mais amena, né? O que está mais no controle ali do empresário é a redução de custo, observar o que está sendo muito gasto e cortar, e o aumento de receita, se ele conseguir vender para mais pessoas. Mas assim, de todos os 3, o que é mais fácil para ele implementar é a redução de custos, onde ele pode cortar ali. E nesse ponto aqui, teve uma coisa que aconteceu bem interessante numa mentoria que eu fiz. Estava conversando com uma mulher, uma seguidora, de lá de Minas Gerais. Ela tinha uma empresa, trabalhava numa empresa de trabalho, né, até hoje, que tinha 16 filiais espalhadas lá pelo Brasil. Como é que funcionava o processo de lançamento das notas? Cada filial fazia o seu lançamento e era ela responsável por fazer a verificação de toda a movimentação. Como é que ela fazia isso? Bom, basicamente ela recebia malotes, né, nas notas fiscais em papel, e ela pegava essas notas e ia conferindo uma por uma. E ia apresentando isso lá para o pessoal dos estados quando tinha alguma coisa errada. Você lançou aqui uma base de cálculo errada. Você esqueceu de pegar esse crédito aqui. Então, ela fazia esse tipo de análise e passava para as pessoas. Só que ela não conseguia voltar e revisar para ver se estava tudo certo.
Então, olha só o impacto que tem você conhecer como automatizar suas rotinas. Nesse caso, nem tanto automatizar, mas você utilizar uma ferramenta que vai te permitir ter uma habilidade maior. Então, eu sugeri para ela, ó, faz o seguinte, baixa um programa aí que você consegue fazer o download dos XMLs. E aí, ao invés do pessoal botar isso num pedaço, imprimir isso no papel, colocar isso num malote, num envelope, né, mandar para você via correio, quantas taxas tem que pagar? Quanto custo essa empresa está gerando de eletricidade, de papel, de toner, de transporte, né? Deve ter alguém que leva isso até os correios, por exemplo, o custo com o envio daquilo todo mês. Então, só o custo que ela estava tendo para receber essas informações já pode ser efetivamente reduzido a partir do momento que você usa um programa que você consegue fazer o download desses XMLs. E a partir daí você entra com a automação. Eu posso gerar um relatório em Excel, por exemplo, de todas as filiais em conjunto, com todas as notas, e comparar isso com as informações que eu tenho no XML. Então, se eu tenho essa habilidade de extrair dados de um arquivo XML e comparar com os dados que estão numa planilha em Excel, por exemplo, eu conseguiria, no caso dela, ela passava o mês inteiro. Ela passei isso uma vez e não conseguia voltar para repetir, porque ela tinha que continuar fazendo as análises lá. Então, o que ela enxergava de errado, pedia para corrigir e ficava lá solto. Se o cara conseguir corrigir, beleza. Se ele corrigir errado, já era. Eu não vou conseguir enxergar isso porque eu não tenho tempo. Então, com um único programa e com essa habilidade de fazer esse cruzamento de dados, eu consigo enxergar isso em tempo real, se eu quiser. Eu consigo fazer essa conferência todo dia. Peço para o cara fazer o ajuste e no dia seguinte olho para ver se o ajuste foi realmente feito. Porque agora, ao invés de demorar 30 dias fazendo esse processo, eu faço isso em segundos, em 20, em 30 segundos. Então, isso aqui é um dos efeitos de redução de custo que tem você conhecer sobre a automatização de rotinas fiscais e tributárias. Próximo tópico aqui da nossa live é por que isso é uma oportunidade, né? Por que saber automatizar essas rotinas é uma oportunidade para a gente? Então, eu já expliquei como é que funciona o mercado, né? Dinâmica, comprador, vendedor, a transação comercial, a oferta, a demanda, a necessidade, né? A demanda que a gente vai ter cada vez mais crescente das empresas procurando profissionais que entendam como funciona a área fiscal e tributária e que consigam implementar esse conhecimento dentro das suas empresas para que as coisas funcionem, né? De forma minimamente aceitável, para que eles não tomem autuações o tempo inteiro. E o que é que mais eu posso trazer para vocês aqui para consubstanciar, para apoiar esse argumento meu? A gente tem no Brasil hoje mais de 18 milhões de CNPJs ativos. E a grande maioria desses CNPJs que estão ativos, eles não têm alguns conhecimentos básicos. Por exemplo, eles não sabem como efetuar, como transmitir, né, como gerar as informações das suas obrigações fiscais e tributárias, as obrigações acessórias, né? Um SPED fiscal, um SPED de contribuições, um ECD, um ECF. Então, tem muita empresa ainda que está aplicando nesse aspecto. Fato é, a gente está vendo esses 200 bilhões de reais sendo gerados praticamente todos os anos aí em autos de infração pela Receita Federal. Eles não têm também muito conhecimento sobre os benefícios fiscais que eles podem aproveitar. Vou dar um exemplo para você. Aqui na Bahia a gente tem alguns créditos presumidos. Um deles é o seguinte: toda vez que eu compro de uma empresa que é do Simples Nacional, uma indústria do Simples Nacional, eu tenho direito, a empresa em Simples Nacional é daqui da Bahia e ela produziu a mercadoria. Quando acontece isso, eu sendo conta corrente fiscal, eu tenho o direito de pegar de 10 a 12% de crédito de ICMS, ao invés daquele crédito que normalmente a empresa gera, a empresa que é do Simples Nacional. Então, às vezes vem 2%, 3%, né? Raramente chega perto de 4%. Então, eu consigo pegar de 10 a 12% de crédito de ICMS, caso eu compre de uma indústria que seja do habitante do Simples Nacional, que é do estado da Bahia. Só que poucas empresas sabem disso. Então, imagine se eu inclusive tenho um cliente que tem esse benefício, né? A gente criou uma rotina automatizada para isso. Todo mês ele consegue levantar, em média, uns 20 mil reais de crédito só desse tipo de operação. Agora imagine quantas empresas tem aqui na Bahia que não sabem que tem esse benefício, que compram muito de indústrias que são habitantes do Simples Nacional e que simplesmente estão perdendo esse dinheiro. E o quanto que a gente conseguiria recuperar se a gente olhasse para os últimos 5 anos dessas empresas. Então, é uma grande oportunidade que a gente vê aqui só numa situação. Como eu falei, que tem vários créditos presumidos que a gente pode aproveitar aqui e que as empresas não conhecem. Então, é de suma importância que a gente tenha um conhecimento técnico de como atuar na área fiscal e tributária, mas que também a gente consiga ter o conhecimento das ferramentas ou dos procedimentos que a gente pode fazer para identificar isso o mais rápido possível e trazer esse benefício para o meu cliente.
Se eu consigo oferecer isso para ele consistentemente, eu dificilmente vou ficar sem emprego, né? Eu vou ficar mendigando um salário ali pequeno para eu estar naquela empresa. Eu vou ter um conhecimento que é valioso, que as empresas estão dispostas a pagar para ter acesso a ele. Próximo tópico, não possui uma organização interna eficiente. Foi o exemplo que eu dei aqui agora dessa empresa, né? 16 filiais, ainda em pleno 2021, na época que eu fiz essa mentoria, fazendo esse processo ainda de forma manual. Então, existem hoje muitas tecnologias até gratuitas, né? Então, o programa hoje que faz download de arquivo XML para você, muitos deles são gratuitos. Eles têm alguns recursos avançados, mas assim, a gente está vendo muitas. Se você sacudir uma árvore, cai umas 5 empresas oferecendo esse serviço para você gratuitamente, né? Então, hoje em dia, a gente tem não só a disponibilidade dessas ferramentas, como elas são literalmente baratas, muitas vezes até gratuitas, né? E conseguem atender bem as necessidades que essas empresas têm. Por fim, você pode ajudar essas empresas a estruturarem a sua operação interna, que é uma plataforma para se ter mais espaço. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Então, como eu falei, os clientes que eu tenho hoje são pessoas que eu não tenho meu SPED fiscal, eu não consigo gerar meu SPED fiscal, a contabilidade que gera para mim. Tomaram alguns tombos por causa disso, porque o fisco foi lá e fiscalizou e não está batendo nada com nada. O cara compra laranja e vende banana. Então, o que acontece? Eu tomei tanta porrada que agora eu preciso me organizar. Então, eu preciso gerar o meu próprio SPED fiscal aqui da minha empresa dentro do meu sistema. E basicamente é isso que eu faço hoje com os meus clientes. Eu estou ajudando eles a estruturarem a geração desses arquivos SPED. Como é que lança tal nota fiscal? E essa operação, como é que tem que fazer? Pega crédito, não pega crédito? Coisas básicas que a gente vê todo dia nos escritórios de contabilidade. Só que vai acabar por aí? Não. Isso é a base, tá? A estrutura base que a gente precisa, primeiro para a gente ajudar o cliente lá a reduzir os riscos que ele tem no negócio dele, e depois a gente vai para essa segunda etapa, que é buscar quais são os benefícios fiscais que ele tem, que ele poderia estar aproveitando, que ele não está aproveitando, como é que está a gestão do estoque dele, será que ele está acompanhando isso de perto? Eu costumo brincar que 11 entre 10 empresas têm problemas de estoque, né? Que elas não conseguem ter aquela acuracidade elevada, nível de acerto muito grande. Porque simplesmente muitas vezes não está observando o estoque, não está fazendo a contagem, não está fazendo o acompanhamento, como as coisas estão acontecendo. Então, é relativamente simples você cuidar do seu estoque, né? Basicamente é o que eu comprei via nota fiscal, menos o que eu vendi via nota fiscal, se eu sou empresa comercial, e eu tenho meu saldo de estoque, eu só preciso ir lá e contar fisicamente para ver se aquilo ali está batendo. Mas muitas empresas não fazem esse tipo de serviço, né? Porque não tem esse conhecimento. Simplesmente acham que, vou confiar no que está aqui no meu sistema e acabou, mas às vezes esquece de emitir uma nota fiscal, o cliente vem e faz uma devolução, o sistema está com algum problema, já vi isso acontecer com clientes meus, inclusive. O sistema, a Cefaz estava fora do ar na hora, eu não consegui emitir a nota, recebi a mercadoria para depois da entrada, e esse depois é nunca mais, a pessoa acaba esquecendo de fazer essa entrada. Então, se você não está observando, se você não está fazendo a contagem física, você não consegue fazer esse tipo de acompanhamento. Então, são serviços que são relativamente simples e que as empresas estão precisando e que não tem muitos profissionais qualificados, nem qualificados, mas assim, que estão enxergando essa oportunidade, que queiram oferecer esse tipo de serviço. E aí, o que é que eu preciso? Então, se eu quiser me destacar profissionalmente e entrar nesse mercado, aproveitar essas oportunidades que estão surgindo e que eu listei aqui ao longo dessa nossa live de hoje. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, que as empresas entenderam que esse é o caminho a seguir, tá? Então, elas estão cada vez mais procurando se munir de tecnologia e elas estão começando a entender que precisam ter profissionais qualificados no seu quadro, né, de funcionários, de colaboradores, para que eles consigam exercer, tirar o máximo proveito que essa tecnologia traz, porque a tecnologia não vai fazer tudo sozinha. Alguém vai precisar configurar, alguém vai precisar parametrizar essa tecnologia toda que a gente tem utilizado hoje em dia. Então é aí que entra esse profissional da área fiscal, da área tributária, que já tem esse conhecimento de como a legislação funciona e que muitas vezes não tem o conhecimento de como que isso se encaixa de uma maneira lógica. Então, como eu falei, tem uma situação que eu acho até engraçada, né, de um aluno meu, que trabalha numa empresa faz recuperação tributária, tem um setor de tecnologia, um setor de programadores, e tinha um problema que eles não conseguiam resolver já há anos. E ele foi lá, fez o curso, aprendeu como é que fazia para resolver aquele problema, foi lá e resolveu, e o pessoal não acreditou que ele tinha conseguido resolver aquilo. Por quê? Ele conseguiu juntar, eu sei que funciona assim, só que eu não tenho a ferramenta. Eu não consigo muitas vezes explicar para a pessoa que desenvolve a ferramenta como que o negócio tem que ser. E aí, quando ele juntou essas duas peças, ele vai lá e ele consegue resolver um problema que há anos o setor de TI está tentando resolver e não consegue. Então, 78% das microempresas, elas estão
das que mais crescem, né, elas estão investindo em novas tecnologias. Então, não é uma questão de se vai acontecer ou não. Já está acontecendo. Cada vez mais os profissionais vão ser exigidos, vão ser cobrados por esse tipo de conhecimento. E aí a gente vem para outro tópico agora, que eu acho que tem muito legal isso aqui, foi uma pesquisa que fizeram com diretores. Pegaram alguns diretores financeiros e perguntaram para eles algumas coisas. Então, dessa pesquisa, eles levantaram alguns números que eu achei bem interessante. Eu me esqueci, é Robert alguma coisa, eu me esqueci o nome da instituição. Mas, basicamente, olha os números que eles trouxeram. Segundo a pesquisa, 22% dos diretores financeiros vão abrir novas vagas em 2022. Então, de cada 100 empresas, 22 estão pretendendo abrir novas vagas em 2022. E aí, o que acontece? Desses 100 CEOs, né, os CFOs, que são os diretores financeiros, onde eles fizeram as perguntas, e 63% deles disseram o seguinte, que vai ser mais desafiador encontrar profissionais qualificados no ano de 2022. Então, vai ser mais difícil de encontrar bons profissionais no ano de 2022. 51% desses profissionais, desses diretores, disseram que estão muito preocupados com a capacidade da empresa de reter profissionais de finanças e de contabilidade. Então, por quê? Faz muito sentido esses números, né? Porque se 63% estão preocupados que vai ser difícil conseguir bons profissionais no mercado, 51% estão preocupados em não perder os profissionais que têm, isso é muito óbvio, muito evidente, porque se eu não consigo encontrar um bom profissional no mercado de trabalho, né? Então está tendo escassez de bons profissionais no mercado. Eu vou conseguir sacudir uma árvore e encontrar um bom profissional? Não, esses bons profissionais já vão estar empregados, já vão estar em empresas, e muitas vezes numa situação muito boa, muito confortável. Então, se eu não estou conseguindo encontrar no mercado, né, as pessoas que estão desempregadas em busca de emprego, para trazer para minha empresa, para o meu ambiente de trabalho, onde é que eu vou procurar essas pessoas? Vou procurar no concorrente, vou procurar em outras empresas. Então isso acontece muito, é muito comum. E aí cria para a gente aquela sensação de que não está tendo emprego. E não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo aqui, segundo essa pesquisa, muito pelo contrário. Eles querem abrir novas vagas, eles querem buscar profissionais, só que profissionais qualificados. Então se você não é um profissional qualificado, vai ficar difícil realmente de você arranjar um emprego, você achar uma colocação. Por quê? Porque eu estou procurando os melhores profissionais, estou procurando profissionais que saibam lidar com toda essa tecnologia que está surgindo agora nesse momento. Não é que não tenha vaga, é o contrário, não tem gente qualificada para ocupar aquela vaga naquele nível de exigência. Está conversando com um aluno meu, ele me falou isso, teve uma vaga que eles ofereceram, que ficou 6 meses em aberto lá naquela empresa. Então, é que não tem vaga na empresa? Não tem vaga, a vaga está lá, só que cadê a pessoa que tem a qualificação para assumir aquela posição, para ajudar a empresa naquele desenvolvimento? Não tem. Então, muitas vezes a gente pensa que é só chegar lá, a empresa, fazer o que me mandam e acabou. As empresas estão cada vez mais começando a enxergar isso. Eu preciso de bons profissionais para que a empresa consiga crescer. Porque senão, eu tenho um bocado de gente que fica lá encostado, um monte de gerador de DAF, lá só fazendo o que eu mando fazer, e a empresa vai cada vez mais afundando. Então, o barco vai ter um furo lá no barco, e o barco está afundando e está todo mundo lá. Então, as empresas estão cada vez mais conscientes disso e procurando profissionais que estejam com essa mentalidade, que queiram crescer, que queiram contribuir para o desenvolvimento da empresa. As vagas estão aí, existem elas, né? Tanto que mais de 50% desses CFOs estão preocupados em perder os seus profissionais, os bons profissionais que eles têm, porque eles estão vendo que quanto está difícil de encontrar esses profissionais qualificados no mercado. E 37% deles afirmaram que a necessidade de novas habilidades será a principal consequência da pandemia. Então, a pandemia ela acelerou muito essa coisa do digital, né? O trabalho em home office, a utilização de tecnologias. Agora, o tempo todo você está fazendo conferência. Eu praticamente todo dia estou numa conferência com alguém. Então, você vai ter que começar a aprender a utilizar mecanismos, né, sistemas em nuvem, compartilhar documentos. Então, existe uma série de habilidades que precisam ser desenvolvidas que utilizam a internet como base. Então, isso também vai ser cada vez mais necessário. Aí entra um ponto que eu acho bem interessante, que é o seguinte: mas a tecnologia não ia acabar com a contabilidade, nem acabar com esses postos de trabalho. Tem um monte de gente dizendo por aí que daqui a tanto tempo não vai mais existir a profissão de contador, não vai existir mais o advogado, não vai mais existir isso, nem aquilo outro, porque a inteligência artificial vai tomar conta de tudo. E pode até ser que realmente a gente chegue em algum momento em que isso vai acontecer, mas não tão cedo assim. O que a gente está vendo muito pelo contrário, são empresas querendo crescer, estão limitadas porque não conseguem encontrar bons profissionais que vão contribuir para o crescimento dessa empresa.
Isso é algo bem interessante da gente observar. Então, não é que a inteligência artificial vai suprir todas as necessidades que a gente tem. Ela vem para ajudar. Então, por exemplo, eu sei que existem operações que o meu cliente está fazendo errado. Trabalho no escritório de contabilidade, recebo a movimentação dele, vejo que está errado, peço para ele corrigir. Só que esse processo ele demora muito tempo. Eu não consigo, eu não tenho capacidade de fazer isso para todos os clientes de um escritório, por exemplo. Se eu tenho uma ferramenta que me ajuda a identificar, não só identificar, hoje a gente tem muitas ferramentas que identificam os problemas, que identificam os erros, mas e corrigir? Corrigir são outros 500. Então, se eu tenho ferramentas que me ajudam não só a identificar, mas a corrigir essas inconsistências, esses problemas, eu consigo ganhar muito tempo, eu consigo, inclusive, aumentar a minha produtividade, a minha lucratividade, porque eu consigo atender mais pessoas em menos tempo. E o mais legal dessa tecnologia, né, desse processo de automatização, é que você consegue atender mais com menos tempo e sem se sobrecarregar. Porque você tem uma máquina que está ali o tempo todo te ajudando a identificar quais são as observações que você quer fazer, você vai fazer uma análise em cima daquilo. Em cima dessa análise, você vai chegar a conclusões e vai desenvolver novos mecanismos para identificar outras situações, outras inconsistências que você não estava enxergando antes. Então, você consegue cada vez mais ir refinando o seu trabalho até chegar no nível que você tem uma compreensão, uma abrangência muito grande daquilo que você está fazendo. Então, a tecnologia, ela vem para isso. Os profissionais do futuro, né, ou do presente, que já estão começando a chegar, já está começando a acontecer essa realidade, eles não são profissionais que fazem trabalho braçal. Até aqui a gente vem fazendo muito trabalho braçal ainda. Então está na hora da gente começar a evoluir, a refinar um pouco a nossa profissão. Parar de ser tão operacional e ser mais analítico. A gente observar mais as coisas, encontrar padrões e em cima disso tomar ações, tomar decisões. Então é isso que o mercado está pedindo cada vez mais. Que a gente deixe de lado mais o operacional, a digitação, e que a gente comece a pensar, a analisar mais as informações que a gente vem recebendo. A gente tem um grande volume de dados hoje para trabalhar, só que a gente não tem conhecimento para analisar esse grande volume de dados. Então, que tipo de habilidade vai fazer me destacar profissionalmente? Foi perguntado isso para eles também, né, para esses CFOs. O que eles disseram? Basicamente, lá no topo da lista está a habilidade de automatizar processos. Depois vem conhecimento em Excel e, por fim, conhecimento em Power BI. É para apresentar lá os dados que você levantou. Então, essas são as habilidades principais que o mercado está começando a exigir dos profissionais, principalmente daqueles que atuam na área contábil como um todo, né? A gente fala aqui da área fiscal e tributária, mas a área contábil é basicamente geração de relatório, né? Geração de KPIs, de análises e de suporte para a tomada de decisão. Então, basicamente, quem atua na área contábil, de maneira geral, é uma espécie de cientista de dados. Ele vai analisar esses dados e vai fornecer insights para que a empresa tome as melhores decisões possíveis. E isso fica muito mais facilitado a partir do momento que você tem um conhecimento de como automatizar suas rotinas de trabalho. Tempos atrás, o CEO da Apple, chamado Tim Cook, ele disse que em alguns anos saber programar vai ser uma habilidade mais importante do que saber falar inglês. E a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Hoje a gente tem lá o Google Tradutor, a gente tem, outro dia eu vi na internet uma demonstração de um software, que você faz a pergunta no seu idioma e ele emite o som, né, do que você perguntou para outra pessoa no idioma daquela pessoa. Você configura, vou falar em português, agora você transmite a minha mensagem em inglês. E o software faz isso para você. Então, daqui a algum tempo, a gente não vai ter mais essa necessidade de aprender um outro idioma. A gente vai conseguir se comunicar através desse tipo de tecnologia de uma maneira muito mais fácil. Porém, a habilidade de programar vai estar cada vez mais diante aqui do nosso dia a dia. Cada vez mais a gente vai precisar disso. A gente está vendo chegar a internet das coisas. Daqui a pouco as pessoas vão estar em casa com seus aplicativos, chega em casa para dar um comando para acender a luz ou para tocar música. Então, tudo isso exige parametrização, exige que você tenha um mínimo de conhecimento de lógica, de programação, para que você consiga operacionalizar essas novas tecnologias que estão chegando. E no trabalho, muito mais, né? Se isso está chegando na casa, no nosso dia a dia, imagine no ambiente de trabalho. Isso vai chegar muito antes. E a gente precisa estar preparado para isso, ou a gente vai ficar para trás. Então, imagine hoje uma pessoa que ela é especialista em datilografia, ela fez curso de datilografia, ela sabe de tudo, só que não tem nem mais a máquina de escrever para que essa pessoa consiga utilizar. Então, não vale de nada hoje você ter um certificado de curso de datilografia. Então, isso ficou para trás.
Até um curso de digitação hoje, não sei se tem tanta relevância assim. Hoje você pode pegar aqui o seu aplicativo, clicar no botão, começar a falar e ele começa a escrever para você o texto. Então as coisas estão evoluindo de uma maneira muito rápida e a gente precisa acompanhar se a gente quiser continuar dentro da área fiscal e tributária. Eu vejo que cada vez mais a gente vai ser profissionais de análise de dados, análise de informações, cientistas de dados contábeis, e é para lá que a gente está indo. Quem quiser continuar nessa linha, né, quem quiser continuar dentro da área fiscal e tributária, fatalmente vai ter que começar a se adaptar a essa nova realidade ou vai começar a ficar para trás, vai começar a ficar pelo caminho. E aí, a grande pergunta, né? Beleza, eu já entendi todo esse processo, todo esse contexto, então isso quer dizer que eu vou precisar ser um programador para eu conseguir aproveitar todas essas oportunidades? E aí é que tá, né? A gente vai falar justamente sobre isso na nossa próxima live. A gente vai fazer uma live inteira só explicando quais são as razões pelas quais você não precisa ser um programador profissional, precisa fazer uma faculdade de programação para que você consiga automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. Então, com algum conhecimento, pouco conhecimento de programação, você já vai ser capaz de resolver até 95% dos problemas que existem atualmente na área fiscal e tributária. Então, se você gostou desse conteúdo, me acompanhou até aqui, deixa um likezinho, isso ajuda a gente. Eu vou ficando por aqui, aproveito para convidar vocês para participar, para se inscrever na Semana da Automação Fiscal. Caso você ainda não esteja inscrito, aqui embaixo tem um link, você pode clicar, colocar o seu e-mail, página de obrigado vai ter um botãozinho verde para você entrar e participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações do que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então, gratidão por ter me acompanhado até aqui, vai lá, se inscreve e eu vejo você lá na nossa próxima live na Semana da Automação Fiscal. Até lá, tchau, tchau.